Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim responder uma tag adoro tags. Essa tag se chama Princesas Disney, foi criada pela Beatriz Paludetto, vou deixar o vídeo original aqui. Então, vamos para as perguntas. A primeira pergunta é Pocahontas, um livro conectado com a natureza. Personagens ou história onde a natureza se fez presente. Para essa primeira pergunta eu escolhi Aniquilação. Só quem leu sabe o quanto a natureza participa dessa história aqui, mas basicamente, só para explicar um pouco, a gente está lidando com uma expedição que vai para uma área isolada que tem efeitos estranhos nas pessoas, digamos assim. A segunda pergunta é Ariel, livro curioso. Aquele livro que aguçou sua criatividade e te fez pesquisar outras histórias ou mundos. E para essa pergunta eu escolhi A Ilíada, que foi um livro... ou melhor, a história, né? A história da Guerra de Troia foi que me fez começar a gostar muito de clássicos. E por causa da faculdade eu li na ordem, né? A Ilíada, a Odisseia e a Eneida. Então esse livro foi muito importante para a minha formação como pessoa que gosta de mitos antigos. A terceira pergunta é Rapunzel, livro com belíssimas ilustrações. Aquele livro que é uma obra de arte. Eu acabei escolhendo um livro que não tem ilustrações, na verdade, mas que é uma obra de arte, que foi Vitorianas Macabras, esta edição lindíssima da Dark Side. Eu já falei sobre esse livro em um book haul, e aqui nós temos histórias de terror vitoriano, todas escritas por mulheres, e ele é lindíssimo, né? Olha essa capa, o corte preto, e dentro também, belíssimo. Ele até tem, na verdade ele tem algumas reproduções de propagandas para mulheres e tem sempre o retrato da escritora e uma pequena biografia, sempre desta maneira muito linda aqui, ó. Pequenas propagandas. Então eu escolhi este livro belíssimo. A próxima pergunta é Tiana, personagem batalhadora. Uma personagem que você admirou por ser determinada. Para esse eu escolhi A Rainha Vermelha, da Philippa Gregory. Nessa história a gente conhece a Margaret Beaufort, que é uma figura histórica real da Inglaterra. Ok, vamos lá, um pouquinho de aula de história, dessa vez da Inglaterra. Para quem tá acompanhando minha série do Conde de Monte Cristo, já tá tendo muitas aulas sobre a história da França, então... Guerra dos Primos, ou Guerra das Duas Rosas. Quando ela começou, a casa Lancaster estava no trono, e a Margaret Beaufort era prima do rei e, por uma questão de sucessão, ela era herdeira do trono. Então ela foi casada muito cedo com um nobre da família Tudor, que não era uma das grandes famílias, as duas grandes famílias disputando o trono eram Lancaster e York. Mas essa mulher, ela era muito religiosa e ela acreditava em sinais divinos e por isso, né, ela achava que Deus tinha um plano maior para ela. Então, durante a Guerra dos Primos, os Lancaster, né, foram derrubados do trono e os York conseguiram ascender. Enquanto isso, Margaret fez da missão da sua vida de levar seu filho, um Tudor, né, Henrique Tudor, para o trono. Então, enfim, através de uma série de alianças, casamentos e promessas, ela conseguiu reunir recursos materiais e humanos suficientes para o menino Henrique acabar saindo vencedor da guerra entre os Lancaster e os York. O Tudor saiu vencedor e ele seria o Henrique VII, né, o primeiro rei da dinastia Tudor, pai do famosíssimo Henrique VIII. E, enfim, é uma personagem histórica que eu admiro muito, independente de religião, de valores. Eu acho que ela tinha uma missão e ela fez tudo o que ela podia e mais um pouco para ver essa missão, né, dela, digamos assim, na Terra cumprida. A próxima pergunta é Bella, uma personagem leitora, aquela que é um verdadeiro rato de biblioteca. E para essa categoria eu escolhi dois livros, né, duas personagens, porque eu acho que dá uma discussão muito interessante. A primeira de quem eu vou falar é a Emma Bovary, a protagonista de Madame Bovary. Um dos traços mais marcantes, né, da trajetória dela na vida é que ela é uma leitora ávida de romances de cavalaria e por isso ela tem uma ideia extremamente idealizada e elevada
do que é um casamento, do que é o amor. E por isso ela nunca se realiza completamente na vida, ela acaba virando, por ser uma personagem, por não ser uma heroína, né, digamos assim, de uma história de cavalaria, por ser só uma burguesa, classe média, absolutamente comum, casada com um homem comum, ou até mesmo uns amantes que ela acaba indo procurar, acabam perdendo a graça com o tempo. Então a leitura aqui nesse livro aparece como uma questão muito importante, como parte da, digamos, dessa personalidade absurda dessa personagem que não sabe se colocar no mundo porque os modelos dela são absolutamente inalcançáveis. E outra personagem que eu escolhi é a Tessa Gray, a protagonista da trilogia As Peças Infernais, da Cassandra Clare, também uma leitora ávida, e aqui a discussão é um pouco diferente porque esse livro é um young adult, né? E normalmente as personagens de young adult que são leitoras ávidas, elas têm isso quase como um traço de personalidade, um traço positivo. É como se o fato delas serem leitoras tornasse elas melhores, mais heroínas, mais elevadas, né? E esse é definitivamente um traço positivador da Tessa, que a gente encontra ela lendo no começo, no meio, no final, fazendo referências, encontrando coisas nos livros pra usar na vida dela. E não importa se ela tá de boa no quarto dela no instituto ou presa de duas bruxas velhas e monstruosas, ela tá sempre lendo. Então é isso. A próxima pergunta é Mérida, uma personagem rebelde, aquela personagem destemida e contra as regras tradicionais. Ninguém melhor do que Mia Corver, a protagonista das Crônicas da Quase Noite. Eu tô lendo o segundo livro agora, né? Esse é o primeiro, Nevernight. Nem sei onde eu parei. Mia. Enfim, Mia Corver. Ela é aquela rebelde divertida, porque ela é debochada, não segura a língua, e isso causa alguns problemas, é claro, mas é engraçado e, enfim, eu gosto do humor dela. A próxima pergunta é Cinderela, livro sobre magia, aquele livro cheio de... Para essa categoria eu também escolhi 2 livros. O primeiro é Shadow of the Fox, uma fantasia que eu estou lendo agora, por isso só a capa tá aqui, o livro está longe. Por ser uma fantasia, já dá pra imaginar, né, que é um livro recheado de magia, que temos meio humanos, meio demônios fazendo truquezinhos. Aqui temos objetos mágicos, aqui temos uma espada possuída. Eu não vou falar possuída pelo ritmo ragatanga. Possuída por um demônio que um humano deve aprender a empunhar, enfim. Tudo de magia, digamos assim, não possível no nosso mundo, que dá pra imaginar. E o outro livro de que eu vou falar foi meu livro favorito de 2019 apenas, que é Circe. Uma releitura dos grandes hits, digamos assim, das grandes histórias dessa personagem da mitologia, que é famosa justamente por ser uma feiticeira. Mas nesse livro a gente tem um outro lado da magia, né? Que é a magia, na verdade, um lado da magia que era cotidiana para os gregos, digamos assim, que é a preparação de poções, que é recolher ervas e, enfim, é uma coisa mais de química e produtos do que, sabe, uma coisa fora desse mundo. É claro que a Circe é especial por ela ser uma feiticeira descendente de deuses. Então, por exemplo, uma coisa que não estava no cotidiano dos gregos que ela é capaz de fazer é transformar homens em porcos. A próxima categoria é Aurora, livro com um antagonista poderoso, aquele antagonista que roubou totalmente a cena. Eu não podia escolher outro livro, senão Codinome Villanelle. Quem assiste a série ou leu o livro, os livros, aliás, né, esse é o primeiro de uma série, sabe que aqui a gente acompanha a Eve, que é uma agente do MI6, investigando uma série de assassinatos que ela acredita terem sido cometidos por uma serial killer mulher, que é ninguém menos do que a nossa menina Villanelle, né? Assim, tanto no livro quanto na série, eu diria mais até que na série, porque a atriz, ela era desconhecida, e a atriz que faz a Eve, né, todo mundo conhece muito bem de Grey's Anatomy, mas a atriz que faz a Villanelle, ela ainda era desconhecida e ela entrega muito bem, assim. A antagonista dessa história
é uma serial killer, então ela tem aquele aspecto de psicopata, ela não pensa duas vezes antes de tirar uma vida, e ao mesmo tempo ela é extremamente charmosa, ela consegue se aproximar, tanto que uma grande parte da história, né, é essa relação meio de obsessão, mais do que amor e ódio, que as duas desenvolvem. A próxima categoria é Mulan. Um livro sobre uma grande disputa, uma grande guerra ou batalha, um livro que teve uma grande disputa. E para esse eu escolhi As Crônicas Saxônicas, do Bernard Cornwell. Esse é o primeiro livro, O Último Reino. E nessa série a gente acompanha as invasões dinamarquesas na Inglaterra e a luta dos saxões, né, do povo inglês, digamos assim, da época, contra o que a gente conhece hoje como os vikings. Então é uma série longuíssima, já passamos dos 10 livros e o autor aqui trata de tudo que você imaginar. Trata de disputa de território, trata de religiões, claro, né? Aqui o povo saxão, né, pós-colonização romana, já era adepto do cristianismo, e aí chegam os dinamarqueses com a sua religião pagã. Fora as paixões, os amores e os ódios, e os nobres com os pobres e tal. Temos até questões de escravidão aqui, enfim. É um mundo muito complexo, cheio de elementos, e os personagens são incríveis, incríveis. Inclusive, a gente tem uma situação muito interessante aqui, né? A gente é apresentado, a gente entra na história através da ótica de um inglês, que ele foi capturado pelos dinamarqueses quando ele era criança, e então ele cresceu com as regras de conduta, digamos assim, os valores dinamarqueses, mas ele é um inglês que quer voltar para casa e retomar o trono que o tio dele usurpou. Então tem todo esse conflito de identidade também do menino Uhtred. A próxima categoria é Branca de Neve, uma personagem inocente, aquela personagem inocente e frágil que comeria a maçã. Bom, se na Cinderela eu falei do meu livro favorito de 2019, agora eu vou falar do meu livro favorito de 2020. Eu sei que a gente só tá em maio, mas realmente eu vou ter que ler alguma coisa de explodir a cabeça pra ser melhor do que isso aqui, que é a Ren, de If We Were Villains. Então a Ren é uma das protagonistas e eu já tenho resenha sobre esse livro pra quem quiser assistir. Mas enfim, só retomando aqui, a gente acompanha um grupo de atores que estão no último ano de faculdade, né? E a Ren, ela é assim, os personagens, eles são bastante tipificados, tanto que eles têm uma brincadeira entre eles de sempre adivinhar os papéis que eles vão pegar. Então a gente tem, por exemplo, o Alexander, que é o alto, sombrio, então ele sempre pega os papéis de vilão. A gente tem a Meredith, que é a bonita do grupo, né, a sedutora, então ela sempre pega os papéis principais. E aí a gente tem a Rem, que é descrita como a ingénue. Então ela é aquela garota fofinha, inocente, que sempre pega o papel de mocinhas, né, claro. E ao longo da história a gente vê que realmente ela assim, não sabe nada, não sabe de nada, ela é crédula e ela com certeza comeria a maçã, ela comeria a árvore inteira se certos personagens mandassem ela comer. Próxima categoria é Ana. Um livro com irmãs, aqueles irmãos que são incríveis. E para isso eu escolhi um livro que eu li recentemente, que é The Deathless Girls. Esse livro é um reconto da história das noivas do Drácula, né? Ou mais do que um reconto, eu diria que dá uma história efetivamente para elas. E a gente acompanha a história náutica de duas irmãs. Claro que elas são muito diferentes uma da outra, uma é mais quietinha na dela e a outra é mais vral, sabe? Aberta, rebelde e gosta mesmo de encarar as pessoas. E é claro que aí as duas vão manifestar as suas habilidades e poderes, digamos, de maneiras diferentes. E o laço entre as duas é o que vai causar muitos conflitos e também, enfim, levar elas através da história até o fim. A próxima categoria é Elsa. Livro de congelar o coração. Um livro que é incômodo e que te deixa mais frio. Pra isso eu escolhi um livro que eu, na verdade, ainda não consegui acabar de ler, que é o Vozes de Chernobyl. Nesse livro a autora traz vários relatos de pessoas envolvidas no acidente, né, da usina nuclear na Ucrânia. E é um livro muito difícil de ler, porque tem muitos... Os relatos são assim... Primeiro que tem uma primeira camada que é o nível de confusão e o que está acontecendo das pessoas que estavam lá.
depois das pessoas que foram feridas e o estado em que elas ficaram e como algumas iam se degradando por causa da radiação, sabe? Então essa é uma leitura que você tem que ter um pouco de sangue frio em alguns relatos para conseguir chegar até o fim. A penúltima categoria é Moana, livro que vai longe, um livro que se passa numa terra distante. É claro que eu aproveitei essa categoria para falar de um dos meus livros favoritos da vida, que é Drácula. Ignorando o fato de que boa parte da história se passa na Inglaterra, aqui nós somos levados até a distante Transilvânia, onde vive este homem recluso chamado Conde Drácula, uma pessoa de hábitos noturnos estranhos e, enfim, sangue, sedução, vampiros, o que mais? Caixões, tudo que a gente, fã de um gótico, gosta. E vamos para a última categoria, que é Jasmine, um livro sobre um mundo novo, um mundo ficcional incrível criado para o livro. Aqui eu também resolvi trazer 2 livros com mundos muito diferentes, que são O Senhor dos Anéis. Aqui a gente tem um mundo claramente de inspiração medieval, né, com castelos e príncipes e nobres e tal. Mas não temos só criaturas humanas, temos humanos, temos hobbits, que são muito importantes, claro. Temos elfos, temos anões, e esse mundo não é só chamado de Terra, né, mas sim de Terra-média, porque existem outros espaços. Na verdade, talvez eu devesse ter trazido o Silmarillion, faria mais sentido, porque explica a criação desse mundo. Mas enfim, bom, existem níveis aqui, né, a Terra-média, que é a Terra dos Homens, digamos assim. E aí nós temos a Terra Sagrada dos Elfos, e aí tem as entidades lá, enfim, sem entrar em muitos detalhes porque é complexo. Mas é um mundo incrível, cheio de criaturas maravilhosas e detestáveis. Faz parte, enfim, tudo termina em guerra. E é isso. E eu também trouxe uma space opera, que é Justiça Ancilar. Aqui a gente tá lidando com o Império, que domina a galáxia. Então nós vemos alguns planetas diferentes e, enfim, é um mundo todo conectado. Literalmente tem umas passarelas esquisitas no meio da história, mas enfim. E tem algumas coisas interessantes sobre a narrativa. A primeira coisa que chamou muito minha atenção é que aqui o pronome neutro, digamos assim, ou os pronomes neutros, né, são os do feminino. Então a gente percebe o quanto a gente tá acostumado a falar no masculino, sabe? Porque às vezes no começo é difícil você entender se os personagens são homem ou mulher por causa disso. Só porque todo mundo se chama de ela. Ela isso, ela aquilo, elas, então, enfim. É uma questão que não tem nada a ver com a história, mas não sei, eu achei interessante. E a outra, que é a nossa protagonista, Breck, ela... Olha que loucura. Ela era uma nave que agora está em busca de vingança contra o Império. Ela é uma consciência, ou seja, uma inteligência artificial, que agora, enfim, por diversos motivos, se viu obrigada a habitar em um corpo humano, sendo que antes ela controlava uma nave inteira. Eu amei esse livro, esperando a Aleph trazer as continuações, pelo amor de Deus. Então é isso, fim da tag, por hoje é só, já falei demais, meu Deus do céu, que vídeo longo. Vejo vocês na próxima, espero que vocês tenham gostado, como sempre, os comentários estão abertos para comentar. E é melhor eu ficar por aqui, porque eu acho que eu já fundi meu cérebro de tanto falar hoje. Tchau!